Alívio para trabalhadores e lideranças empresariais das empresas que hoje empregam 9 milhões de trabalhadores, que aguardam com expectativa o avanço do projeto de lei que trata sobre a desoneração da folha salarial. Esse projeto deve ser votado hoje no Senado. Quem conta mais detalhes é o repórter Carlos Alberto. Após pressões e cobranças, os senadores avançaram com a aprovação do projeto de lei que prorroga até 2027 a redução da contribuição previdenciária para as empresas de 17 setores da economia. O texto substitui a contribuição previdenciária patronal de 20% por alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Um acordo na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado separou o texto que trata exclusivamente das empresas privadas das mudanças feitas pela Câmara Federal. Os deputados federais incluíram uma emenda para permitir que os municípios também tivessem reduzida a alíquota do INSS sobre a folha salarial, o que poderia provocar um rombo anual superior a 10 bilhões de reais nos cofres da Previdência Social. Após aprovada pelo Congresso Nacional, a proposta será submetida à sanção presidencial. Lideranças dos setores econômicos beneficiados com a medida, que abrange as áreas têxtil, calçados, construção civil, call center, comunicação, fabricação de veículos, tecnologia e transportes, esperam que a sanção do texto seja feita rapidamente, para que possam atualizar seus planejamentos, previsão de efetivo e investimentos para 2024 e os anos seguintes, incluindo manutenção e contratação de funcionários. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, esse assunto vem na pauta política desde meados do primeiro semestre de 2023, quando o projeto de lei começou a ser discutido no Congresso Nacional. De lá para cá foram pressões das lideranças empresariais cobrando a necessidade de aprovação desse projeto que estende até 2027 essa redução na alíquota do INSS sobre a folha salarial. Esses setores da economia geram pelo menos 9 milhões de empregos e, de acordo com as pesquisas, inclusive com dados do governo federal, ao longo da vigência dessa lei, houve registro no aumento de contratações após esse incentivo dado às empresas. Agora, a lei, na reta final do ano, após muitas pressões, como bem disse o Carlos Alberto, o projeto de lei avançou e hoje o Senado deve votar essa proposta. Repito, que altera regras sobre a cobrança do INSS em relação às empresas. Nesse debate tem também o benefício para os municípios, que poderão ter essa alíquota reduzida de 20% para 8% sobre a folha salarial. E nesse meio termo de debate, os aliados ao governo federal no Senado queriam, mais uma vez, o adiamento da proposta, porque, no argumento dos senadores governistas, essa lei não ajuda a criar novos empregos, mas prevaleceu o sentimento da maioria dos senadores presentes ontem à Comissão de Assuntos Econômicos e talvez esta seja também a tendência no Senado de votar e aprovar esse projeto de lei com repercussão positiva na economia e, ao mesmo tempo, o aspecto negativo para os cofres do INSS. O problema, Luciano, o governo não deixa de ter razão, vamos combinar. Ele vai abrir mão aí de uma renúncia de 18 bilhões de reais no caixa. Isso significa dizer que a proposta que existe de déficit fiscal, de reduzir gastos. Então, como é que fica isso? O ministro Haddad disse uma palavra antes da aprovação, uma frase dele, ele disse: esse processo está muito atabalhoado, ou seja, está atrapalhado. E ele faz o seguinte argumento: olha, como é que você vai criar uma nova renúncia fiscal, sem lastro, sem repor? Porque você está abrindo mão de uma arrecadação que deixa de entrar nos cofres. E como é que não tem reposição? Como é que vai ficar o déficit da Previdência Social? É uma questão, assim, de razoabilidade mesmo, Zenu. Mas, do outro lado, tem também um contra-argumento das lideranças empresariais e dos deputados federais e senadores que defendem essa medida, porque, ao mesmo tempo
que o governo federal renuncia a essa arrecadação do INSS, o próprio INSS é beneficiado com a contribuição previdenciária desses milhões de empregados que estão trabalhando com carteira assinada nas empresas beneficiadas pela desoneração. É esse argumento que tem como contraponto nesse debate tanto lideranças empresariais quanto representantes de sindicatos de trabalhadores, de entidades trabalhistas e também os parlamentares que defendem a aprovação desse projeto. Eu estou mais nessa linha, viu, Beto Almeida? Mas, Luciano, é uma recompensa. Se você... Mas não tem recompensa, se Luciano. você... O argumento é matemático. Pois é, matemático, Me Beto explique. Almeida. Nós vamos ter um déficit de 18 bilhões de reais. Não tem lastro para essa reposição estabelecida no que foi aprovado ontem. Eu concordo com você que até pode, eu tenho minhas dúvidas também. Eu não acho que essa manutenção e geração de novos postos de trabalho formais com carteira assinada, isso é tão impactante e acontece dessa forma como estão colocando, não. Creio Agora, que mas mais vamos lá. efetivo do que, Beto Almeida, essa preocupação do governo em relação a esse incentivo fiscal, era o mais produtivo talvez fosse a implantação de medidas para conter as fraudes nos benefícios da Previdência Social, as fraudes e sonegação e assim por diante. Uma coisa, Luciano, é uma coisa, outra, como diz o outro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pois é, Beto Almeida, não vamos misturar. Como o assunto está em Brasília e vai ser votado hoje, vamos tratar de outro aspecto nesse debate. Nós passamos o primeiro bloco aqui falando sobre essa recomposição das finanças dos municípios. E as cidades brasileiras poderão também ser beneficiadas, as prefeituras, com esse projeto de lei. Não, esse é outro ponto que eu acho que também complica muito para o governo. É bom para as prefeituras? Sem dúvida. É ótimo para as prefeituras. Não é bom para o governo, não é bom para a Previdência. Eu continuo afirmando, para mim a questão é muito matemática. Se nós vamos ter um déficit fiscal, que já está aí estipulado em 18 bi, por mais que haja geração de emprego com carteira assinada e que esses novos trabalhadores, por exemplo, Luciano, eles passem a contribuir para a Previdência Social, mas o fato é que esse déficit ele não vai ser coberto por esses novos postos de trabalho. No caso das prefeituras, a situação poderia ser pior, porque o que foi aprovado na Câmara, na realidade, praticamente generalizava para todos os municípios a redução nas alíquotas. Vai ficar hoje em 8%. Ora, para quem pagava 8% para os municípios até com 142.600 habitantes. Por conta da mudança que já foi feita agora. Que era o projeto original. Mas foi mudado na Câmara, onde a Câmara criou 5 alíquotas diferentes, praticamente cobrindo todos os municípios. Ou seja, vão espetar, na realidade, dizendo, esse prejuízo nas costas da Previdência Social. E entre as 184 cidades do Ceará, poucas serão excluídas dos benefícios na redução da alíquota do INSS. Nesse caso, Beto Almeida, Fortaleza. Calcaia, Maracanaú, Sobral, Juazeiro do Norte. Apenas 5 municípios que têm acima de 142